Eu parei de lutar contra o despertar da minha consciência e desde então tudo começou a mudar. Já tem uns anos, na verdade, que eu comecei a estudar sobre mentalidade, sobre propósito. Só que eu cresci num lar evangélico, eu conheci a Bíblia desde criança e muitas coisas que eu lia, às vezes não batia com aquilo que eu tinha aprendido. Na verdade, não é que não batia, eu entendia de uma forma e depois eu comecei a entender de outra forma, mas para mim não tinha como eu unir as 2 coisas. Para mim ou era uma coisa ou era outra. E aquilo para mim foi me consumindo, porque eu falava: "O que é certo? O que é errado?". E eu fui me aprofundando nisso e as coisas começaram a acontecer, e parece que cada vez mais que eu tentava me afastar disso, mais algo me puxava para aquilo, e até que eu decidi me abrir para o novo. Foi quando eu conheci a filosofia, conheci a sociologia e comecei a me abrir um pouco mais para esse tipo de assunto, a entender um pouco mais. Só que mesmo assim, isso já tem alguns anos, eu fui bem devagar, bem assim com o pé atrás, né. Quando foi agora em 2019, 2020, eu realmente quis entender um pouco mais. Foi quando eu comecei a ler alguns livros, li Bob Proctor e eu fui me aprofundando nesse tipo de assunto, nesse tipo de informação, e vi que realmente aquilo que eu já conhecia, que estava dentro da Bíblia, muita coisa batia com esses livros. Só que eles usam outras nomenclaturas, eles usam outros nomes. E eu fiquei muito feliz quando eu consegui entender isso. E com isso eu não vinha falar aqui no YouTube, eu não falava em lugar nenhum, porque eu tinha medo de bater muito de frente com aquilo que eu havia aprendido. Só que, com o tempo, esse despertar ele foi acontecendo e eu comecei a entender. Parece que tudo clareou na minha mente, parece que, tudo fez um novo sentido. Tudo aquilo que eu já conhecia ganhou uma nova roupagem, na verdade. Que, na verdade, nada mais é do que eu já sabia, só que em outra linguagem. E é isso que eu quero trazer aqui para você hoje. Se você sente que você tem algo preso dentro de você, se você tem algo a ensinar ou se você tem algo que você quer aprender mais, mas às vezes você fica com medo de se lançar no novo, faça isso. Eu te aconselho que você se abra para o novo. Por quê? Às vezes a gente fala assim: "Ah, mas isso que eu sei já é o certo". Não, nem sempre aquilo que a gente sabe já é o certo. Ou pode até ser que seja o certo. Só que você pode agregar informação, você pode ter uma outra visão, você pode ter um outro olhar. E quando você agrega informação, você agrega valor, você pode ajudar outras pessoas também, assim como eu estou fazendo aqui hoje. Você pode passar essa informação adiante. Ninguém veio até mim para falar: "Olha, Silvia, pensa dessa maneira. Olha, tem esse livro aqui, tem esse escritor, ele fala a respeito disso". Já poderia ter encurtado o meu caminho. Mas não, eu tive que buscar. E isso durou anos. Só dessa busca agora mais intensa que eu tenho feito, já tem aí, tá indo para 6 anos. Eu poderia ter encurtado esse caminho, eu poderia ter aprendido mais rápido. E uma das informações que eu quero falar aqui com vocês que eu aprendi, que eu vou trazer bastante aqui nesse canal, é sobre a nossa mente, sobre a nossa mentalidade. Por quê? Eu vim de uma família simples, né? Uma família humilde e os meus pais puderam me ensinar tudo o que eles sabiam. Mas assim, hoje a gente tem muito mais informação. Naquela época não tinha essa era da informação, então o que eles aprendiam de certo e errado era o que eles passavam para gente. E nós não podemos julgar nossos pais, por quê? Era o que eles sabiam, eles deram o melhor deles para gente. Só que hoje nós estamos vivendo a era da informação, então nós precisamos correr atrás, nós precisamos aprender e a nos desenvolver. E uma dessas coisas que eu quero trazer aqui para você é sobre a mentalidade. Por quê? Lá atrás,
com os nossos antepassados, com os nossos pais, o que que a gente aprendeu? Se eu nasci numa família humilde, é errado eu querer algo mais. Ai, larga de ser ambicioso, larga de querer ser o que você não é. E aquilo a gente vai se diminuindo para caber dentro daquela caixinha, para caber dentro daquele espaço. E a gente vai deixando os nossos sonhos do lado, nós vamos deixando os nossos desejos do lado, por quê? Por causa de uma crença que foi colocada na nossa mente lá no nosso passado. Mas o que eu aprendi com o passar dos anos, com esses estudos que eu fui fazendo, é que nós podemos mudar sim a nossa realidade. E não sou só eu que digo isso, você já deve ter ouvido muita gente falar a respeito disso. Mas mais uma vez, você está aqui ouvindo o que eu estou trazendo para você, que muita gente já fala. Você não é o que você é hoje, você não precisa ser isso para sempre. Hoje eu sou o resultado das escolhas do meu passado. Hoje eu sou aquilo que eu escolhi há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás. Mas a minha vida no futuro vai depender das escolhas que eu faço hoje. Vai depender das escolhas que você faz hoje. Então nós podemos mudar a nossa realidade. O nosso passado, nós não conseguimos mudar, mas o nosso futuro, nós conseguimos. Eu consigo, você consegue mudar, com as escolhas que nós fazemos hoje. Então, qualquer pessoa pode mudar a sua situação, pode mudar a sua vida, pode criar um novo cenário de vida a partir do quê? A partir da sua mente, a partir dos seus pensamentos. Mas como assim? Por quê? Os nossos pensamentos, eles geram sentimentos. Os nossos sentimentos, ele vai gerar as ações que nós vamos produzir ao longo do dia. Porque primeiro a gente pensa, aí a gente coloca um sentimento naquilo e a gente vai agir conforme a gente está sentindo. Você vai ouvir muito eu falar isso aqui no canal. Eu vou bater muito nessa tecla, porque se você quer mudar os seus hábitos, você precisa mudar os seus pensamentos. Isso serve para mim também. E eu tenho feito isso, eu tenho trabalhado isso. Porque os nossos pensamentos são os que vão gerar os nossos hábitos, sejam eles bons ou maus. Tem até aquele ditado que como que você quer produzir algo novo, você quer ter novos resultados, se você continua fazendo as mesmas coisas. Não tem como. Então, para você produzir novos resultados, você tem que fazer algo diferente. Nós precisamos mudar de dentro para fora. Por quê? A nossa realidade, ela nada mais é do que o reflexo dos nossos pensamentos. E isso eu tenho trabalhado também, porque não adianta nada a gente falar que vai emagrecer e não mudar o nosso pensamento, não mudar os nossos hábitos. Por quê? Eu não vou conseguir emagrecer de fora para dentro. Primeiro eu tenho que trabalhar a minha mente, eu já tenho que conseguir me ver lá na frente como magra, senão eu não vou conseguir emagrecer. Você consegue me entender? Para eu fazer uma dieta hoje, para eu diminuir minha alimentação, para eu ir para academia todos os dias, porque, vamos ser sincero, é confortável todo dia você sair da sua casa, se trocar, ir para uma academia, ficar lá 1 hora e meia, para a construção de algo que você nem consegue imaginar ainda, que você não consegue visualizar? É muito difícil. Então, quando você já consegue trabalhar na sua mente, olha, eu vou deixar de fazer isso hoje, eu vou deixar de ir para um lugar, para um barzinho, eu vou para uma academia, porque ao longo do tempo eu consigo chegar, eu consigo caber naquela roupa, eu consigo fazer tal coisa. Quando você começa a imaginar, quando você consegue visualizar lá na frente, aí fica muito mais fácil para você começar a fazer algo por você hoje mesmo. Esse canal é um exemplo. Eu já estou pensando lá na frente. Hoje eu não tenho quase ninguém inscrito, mas se eu não começar, nada vai acontecer. Primeiro a gente planta. Não tem como você comer uma manga se você não plantar o pé de manga, não for ali estercando ele, jogando água, cuidando desse pé. Daqui 2, 3, 4 anos você vai ver o resultado. Você vai conseguir pegar uma fruta desse pé. Então, primeiro, a gente tem que plantar para depois colher. Só que a maioria das pessoas não querem isso. As pessoas querem colher aquilo que eles não plantaram. E isso é uma lei da natureza, é uma lei divina. Se você não planta, você não colhe. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então começa
hoje, começa agora, começa pequeno, tome uma decisão, dê clareza para sua mente. Olha, mente, é isso que eu quero. Se possível, coloca no papel aquilo que você quer, porque quando você põe no papel realmente, você consegue visualizar aquilo, você tira da sua mente, você tira, não é mais só um pensamento, você realmente conseguiu dar forma para aquilo no papel. Comece a fazer isso. Comece a trabalhar desse jeito. Comece a pensar diferente. Comece a colocar novos pensamentos na sua mente, para você ver como tudo vai mudar. "Ai, Silvia, mas o lugar que eu tô ninguém me ajuda, ninguém me apoia". Começa a assistir canais de YouTube, começa a assistir podcasts de pessoas que você gosta, de pessoas que você admira e que já conseguiram chegar aonde você quer chegar. Se apoie nisso, se apoie em pessoas que já têm resultado. Se você fizer isso, eu te garanto, daqui 1 ano a sua vida vai estar completamente mudada, a sua vida vai ser outra, mas não deixe de fazer. Comece com pouco, comece hoje mesmo. Faça assim como eu estou fazendo, eu estou começando. Se você começar agora também, eu tenho certeza que daqui 1 ano eu e você vamos ter, assim, longas histórias para contar. Me fala se você vai começar hoje, se você já tem uma ideia para tirar do papel ou se a minha fala aqui deu algum insight e você vai realmente começar a se desenvolver para conseguir aquilo que você tanto deseja. Se você gostou, se você se identificou, já deixa seu like, já se inscreva no canal, ativa o sininho, manda aí para os seus amigos, manda para sua família, que aqui nós vamos abordar toda semana fé, propósito, nós vamos falar aqui sobre mentalidade, sobre crenças limitantes, nós vamos falar aqui sobre vários assuntos para o seu crescimento e para o meu crescimento também. Vamos juntos?